Desafios. Oferecimento Garoto, sempre garoto. Eu vejo que uma das coisas mais sérias que tem contribuído para a desestrutura e para a perda da saúde nas pessoas é a velocidade, a rapidez. Como nós estamos querendo que as coisas aconteçam. Então Deus colocou no nosso coração de começarmos com o futebol e através do futebol ensinarmos princípios de vida da palavra de Deus para eles. E esses princípios puderam fazer o quê? Resgatar os sonhos desses jovens. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu quero mandar um abraço especial para toda a família da IAD Desafios. Estão em festa neste final de semana, comemorando 9 anos. Parabéns, que Deus abençoe esta família tão bonita. No programa de hoje eu converso com o psicólogo e pastor Erasmo Maia Vieira. No quadro de variedades, um bate-papo muito interessante com o casal Clarismundo e Deise Batista. Eles moram em Moçambique, na África, e desenvolvem um trabalho social e espiritual muito bacana. Temos ainda o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Ressuscita-me com Aline Barros. O programa Desafio está começando, é hora de reunir a família, convidar os amigos. Nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. No programa de hoje eu converso com o psicólogo, conferencista, pastor Erasmo Maia Vieira. Pastor Erasmo, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Prazer grande, privilégio meu, Eli, estar com você. E também eu sei que, além de psicólogo, pastor, o senhor é um colunista também, escreve alguns artigos muito especiais para a sociedade capixaba. Deus nos deu essa habilidade de escrever e nós temos tido o privilégio de contribuir com algumas ideias relacionadas à vivência, à melhoria da qualidade de vida. E isso para nós é muito gratificante. E quando a gente fala de melhoria na qualidade de vida, a gente vive hoje, né, pastor Erasmo, uma sociedade com muitos problemas emocionais. E o senhor, como psicólogo, qual a origem, o que está levando esta sociedade a tantos problemas, a estarem depressivos, enfim, voltados aí e com muitas dificuldades? Eu acho que hoje, especificamente, há duas razões fundamentais. Uma é interna, que é a própria natureza humana. Mas a segunda razão nesse período do que a gente chama de pós-modernidade, que agora já não é nem mais pós-modernidade, eu vejo que uma das coisas mais sérias que tem contribuído para a desestrutura e para a perda da saúde nas pessoas é a velocidade, a rapidez. Como nós estamos querendo que as coisas aconteçam. Para você ter uma ideia, esses dias eu vi um vídeo em que o desafio era a gente ler as legendas. E eu não consegui ler as legendas porque os vídeos foram colocados numa velocidade tão grande que as legendas passavam e eu fiquei na metade. Mas a garotada que estava presente, essa garotada conseguiu ler. Então nós estamos vivendo num mundo em que a velocidade é tão grande que atropela, e na medida em que você não consegue realizar a sua vida dentro do tempo que a velocidade da vida exige, você entra em terreno de frustração. Gera uma ansiedade. Exatamente, exatamente. Essa frustração, então, mexe com a sua autoestima e você começa a se sentir desqualificado, porque você não consegue acompanhar o ritmo. Como pastor e psicólogo, como a gente pode
inserir, ou o que a gente pode inserir nas nossas vidas, na sociedade, para a gente tentar ajudar essas pessoas que não estão conseguindo lidar com essa situação. Um escritor americano chamado John Ortberg, ele diz que no mundo ele consegue precisar duas grandes revoluções. A primeira revolução foi quando o homem deixou de ser caçador e passou a ser agricultor. Porque como caçador, ele não tinha lugar para ficar, não tinha estabilidade na família, ele estava indo para onde existia caça. Mas quando ele começou a plantar, ao redor da sua própria casa, ele passou a ter uma visão mais deslumbrante da vida, porque ele tinha mais tempo para estar em casa, mais tempo com a família, e a qualidade de vida dele mudou. A segunda grande revolução, aconteceu quando Jesus Cristo veio a este mundo, porque ele mudou também o nosso jeito de ser. Ele diz que cada um de nós tem que carregar a cruz, cada um de nós tem que morrer dentro da gente mesmo e segui-lo. Esta revolução, ela é sensacional, mas infelizmente nós não temos tido a direção de segui-la, porque o nosso egoísmo, que é o principal problema dos dias de hoje, do homem interior, tem atrapalhado muito, e com isso os relacionamentos que podemos ter uns com os outros de uma qualidade excepcional, para dar inclusive um sentido de vida, nós não conseguimos. Nossos relacionamentos são superficiais porque o nosso egoísmo não permite a gente ouvir. A gente mais quer falar, a gente mais quer dizer o que tem, a gente mais quer dizer o que faz, mas a gente não espera e não pergunta como é que você está. E com isso a vida da gente fica muito centrada na gente mesmo. E o senhor falou sobre algo muito interessante que Jesus trouxe, que é esse morrer, que seria a gente matar esse ego que tem atrapalhado muito os nossos relacionamentos. O Criador nos fez para vivermos dentro de uma nuance e nós mudamos, ou tentamos mudar. E quando a gente muda, a gente se dá mal, porque não consegue viver bem. Todos os aparelhos que foram criados aí por esses inventores, eles têm um manual de funcionamento, eles têm que funcionar naquela direção. A nossa direção é a direção de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o nosso próximo. O nosso egoísmo não ajuda. E quando Jesus veio, ele veio para quebrar esse nosso eu interior egoísta e colocar dentro de nós a sua presença espiritual para que a gente possa enxergar o mundo com os olhos dele. E é isso que faz a diferença, é isso que faz a gente ver melhor. Vou lhe garantir uma coisa. Se nós pudéssemos viver dessa forma, eu não conseguiria ser psicólogo, porque eu não teria pacientes para tratar. É verdade. Porque as pessoas estariam tão equilibradas, tão bem consigo mesmas e tão bem com os outros, que não precisariam buscar a gente para a resolução de problemas, de buscar esse equilíbrio, buscar o seu eu original. Infelizmente, hoje, essa é a grande necessidade da humanidade. O que esse telespectador precisa fazer para ele abrir mão desse eu, né, e dar lugar para Deus na vida dele, ter o auxílio de Deus para ajudá-lo a combater essa dificuldade que hoje ele vive, essa crise interior? Exatamente por causa dessa situação confusa, nós começamos a ver a vida dentro de um padrão muito complexo. Mas quando Jesus veio, ele nos mostra que a vida é mais simples do que parece. Se você observar bem a sua pergunta, você falou do eu. Então, se você colocar um D antes do eu e um S depois do eu, você faz a palavra Deus. Então é isso que o homem precisa, colocar Deus na sua vida. Deus em tudo. O que ele precisa fazer em casa, para agora em casa, para ter esse Deus, para receber esse Jesus como único e suficiente Salvador, para poder protegê-lo e libertá-lo dessa angústia, dessa tristeza que o domina? O grande problema é que a gente não está dando tempo. Quando a gente dá esse tempo de qualidade, conversando com os filhos no sentido de orientá-los para a vida, passando para eles os princípios cristãos que eles precisam, porque você não precisa ensinar a criança como fazer, você precisa ensinar a criança por que é que você deve fazer. Os princípios são mais importantes do que as realizações. Os princípios são mais importantes do que os que fazeres. O segredo para mim está em dar para os filhos os princípios. E aí a família pode estar num plano muito mais relevante, muito melhor. Meu querido pastor Erasmo,
é uma satisfação muito grande. Pena que o nosso tempo é pequeno para tanta riqueza de informação, mas eu agradeço pelo carinho, por ter atendido e por essa contribuição aí para a nossa sociedade, que é uma sociedade muito especial e muito amada por Deus. Levo o meu abraço para toda a igreja lá, da Igreja Batista Morada de Camburi, não é isso? Isso aí. Muito obrigado pelo carinho, viu, Obrigado, pastor? digo eu, pelo privilégio. Deus abençoe o senhor. No programa de hoje é uma pena, né? O nosso tempo é muito apertado, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que você ouviu trouxe uma contribuição e vamos ter qualidade de vida. Mas para isso nós precisamos associar Deus, associar Jesus, valorizar a nossa casa, nossa família. Mas começa colocando Jesus Cristo em primeiro lugar. Desafios, volta já. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Agora eu quero convidá-lo para juntos viajarmos para a Terra Santa no dia 25 de abril de 2013. Não deixe para a última hora, senão você vai ficar de fora. Os contatos estão no vídeo para todas as informações. Nós sairemos de Vitória, vamos para a Turquia, você vai conhecer este país maravilhoso, Istambul, a cultura e principalmente algumas das cidades para onde o velho apóstolo Paulo escreveu as suas cartas. Depois nós vamos para Israel, Jerusalém, você vai conhecer o Muro das Lamentações, o Jardim do Túmulo, o Mar da Galileia, Tiberíades. Vamos também para a Palestina, você vai conhecer onde Jesus nasceu, Belém. E vamos encerrar a nossa viagem na França, em Paris. Você não vai perder essa. Todas as informações, os contatos estão no vídeo, estarei liderando esta caravana pela terceira vez e você é o meu convidado. E olha, se possível, leve a família. É uma viagem dos sonhos. A partir desse momento eu converso com o casal Clarismundo e Deise Batista. Eles moram em Moçambique, na África, e desenvolvem um trabalho social e espiritual fantástico através do futebol, da pintura e do artesanato. Vou chamar de Clarismundo mesmo, sei que são missionários, não é isso? Deise, uma alegria recebê-los aqui no programa Desafios. Obrigada. Que bom, a alegria é toda nossa, é bom estarmos aqui, é bom termos esse tempo e compartilharmos a experiência que Deus tem nos dado ali em África. O que levou esse casal para a África? Eu sei que vocês já estão desenvolvendo um trabalho lá em Moçambique, mas o que levou, o que fez vocês saírem do Brasil para a África? Bom, o que nos motivou, primeiramente, foi a obediência ao chamado de Deus. A segunda coisa foi a compaixão pelas pessoas, porque o que nos motiva a falar de Jesus para as pessoas é justamente a compaixão que nós temos. Vidas que carecem de ouvir o amor de Deus e de serem impactadas pelo tão grande amor e misericórdia que Deus tem revelado às nações. No Brasil, vocês sempre foram missionários ou não? Eu trabalhei na área da enfermagem, eu sou técnico de enfermagem, fui funcionário da Prefeitura da Serra, trabalhei em alguns hospitais aqui em Vitória. E a Deise? Eu trabalhei como secretária e também fazendo a parte administrativa. Mas falando justamente disso, nós tínhamos os nossos empregos, tínhamos nossa vida estabilizada, mas quando entendemos o chamado de Deus, a gente não tinha outra escolha a não ser obedecer o chamado, e aí abrimos mão da nossa vida profissional e hoje estamos integralmente na obra de Deus. E como você desenvolve esse trabalho com o futebol ali, como é que a gente fala? Moçambicanos? Os moçambicanos, né? Mas aí nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens. Então, as crianças chamamos de miúdos. São os miúdos, que são os pequenininhos, né? E temos os jovens e os adolescentes. Mas o futebol foi uma estratégia que Deus nos deu. Por quê? Eu nunca fui jogador de futebol, nunca fui treinador de futebol, né? Mas sempre, como todo brasileiro, gosto de futebol. E quando nós chegamos num bairro chamado Malanga, nós vimos muitos meninos de rua. Esses meninos passavam o dia todo na rua, não tinham perspectivas de vida, não tinham motivação de futuro. Para você ter uma ideia, quando a gente falava, qual é o teu sonho? Eles não tinham sonho.
E às vezes o sonho que eles tinham era uma coisa tão insignificante que a gente ficava assim, sentidos por eles não terem sonhos. Então Deus colocou no nosso coração de começarmos com futebol e através do futebol ensinarmos princípios de vida, da palavra de Deus para eles. E esses princípios puderam fazer o quê? Resgatar os sonhos desses jovens. Então hoje nós temos jovens que sonham, né, e que têm perspectiva de futuro. Isso é uma coisa linda. E a Deise desenvolve um trabalho com a pintura e o artesanato também com o mesmo objetivo. Sim. Ele, através dos meninos de rua, né, foi uma oportunidade, utilizando os dons e talentos, seja armazenados, né, diretamente ou indiretamente. E eu trabalho com as mamãs. E as mamãs não são só aquelas que têm filhos, porque lá, no geral, eles chamam papá e mamã. Então, eu trabalho com as adolescentes e com as adultas, através de pintura. E o artesanato, no geral, pinturas de panos de prato, a princípio, né? E hoje, depois desse curso, elas conseguem já ter uma renda extra na casa, que isso é muito bom. E através desses cursos, eu levo Jesus. Sempre inicio com a palavra, com um versículo da Bíblia, encerro com oração e sempre dando testemunho, que é uma oportunidade de você ir conquistando o coração dela. Ou seja, o objetivo principal é falar de Jesus, levar os princípios de Jesus para essas pessoas. Sim. E a estratégia é o futebol, o artesanato e a pintura. Essa é a estratégia. Essa é a abertura que a gente pegou para levar Jesus. Clarismundo, é muito legal a gente falar sobre isso e parabenizo vocês pela iniciativa, a doação de vocês. Agora, qual a importância, né? Com todas as facilidades que nós temos, às vezes nós brasileiros, nós ainda não conseguimos entender a importância desse Cristo, de abraçar esse Jesus. Às vezes nós estamos envolvidos com tantas religiões, com tantas opções aqui no Brasil, né? E às vezes nós confundimos um pouco as coisas, confundimos o Cristo com as religiões. E é uma coisa que nós não podemos confundir. Se o homem se afasta de Deus, se o homem vira as costas para Deus, ele está buscando o quê? Condenação para si. Mas quando o homem conhece a Jesus, tem um encontro com Jesus, descobre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que ele faz? Ele muda a direção dele. Ele deixa de estar de costas para Deus e passa a caminhar em direção a Deus e passa a usufruir o quê? Do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E uma coisa tremenda, a salvação. Então não podemos confundir essa miscelânea de religiões, de denominações que existem, com a pessoa de Jesus. Ele é singular e é ele que nós devemos seguir. Ô Deise, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para receber este Jesus que muda, que transforma, que livra desta condenação eterna e que vocês estão apresentando lá na África e hoje tenho o privilégio de recebê-los aqui no programa Desafios? O Evangelho do Senhor, ele é fácil. Nós é que dificultamos muito, né? São as nossas tradições, são os nossos hábitos, os nossos costumes e até mesmo as nossas reservas pessoais. Isso vem das tradições, das nossas gerações passadas, pai, mãe, avós. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e saber que um dia esse Deus, esse Jesus, vai voltar. E a cada dia procurar ter uma caminhada com o Senhor. Fé é a principal dela. Você precisa crer que realmente Ele veio a essa terra, Ele veio a esse mundo porque Ele ama você. Porque Ele colocou você como valor. E Jesus, Ele ensina isso. O preço que Ele pagou na cruz revela o valor que cada um de nós temos para Ele. Eu quero agradecer, viu, Clarismundo e Deise, por terem atendido aí o nosso convite. Parabenizo mais uma vez pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo lá em Moçambique, na África. Deus abençoe Amém. vocês. Obrigada. Sucesso lá. Amém. Continue sempre contando com as nossas orações e as de portas Jesus. sempre abertas para vocês. Amém. Okay. Só gostaria de falar, aqueles que quisessem conhecer o nosso trabalho, vocês podem nos encontrar no Facebook, Clarismundo Batista, ou podem entrar no nosso blog, clarismundoedeise.blogspot.com, e ali vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Moçambique é um país muito carente e necessitado. Os contatos já estão no vídeo para que os nossos telespectadores possam entrar
em contato com vocês, maiores informações. Ok, Amém. muito obrigado. Bom, para você que está em casa, hoje eu conversei com o casal Clarismundo e Deise Batista, desenvolvem aí um trabalho missionário fantástico em Moçambique, na África, deixaram a vida profissional somente por amor à causa de Cristo, levar este amor de Jesus para as pessoas. E nós estamos aqui. Você está em casa, agora você pode abrir o seu coração e deixar Jesus também te dar uma história diferente para contar. Desafios, volta já. Hoje no nosso quadro Fique de Olho eu quero fazer um pedido para você que é um cristão praticante. Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais em Deus. Eli, você está falando o quê? Eu estou falando sobre a questão da violência, aquilo que está acontecendo no nosso país, essa onda, essa crueldade, a maldade. A vida não tem mais valor para algumas pessoas. E nós precisamos ajudar o Estado. E como igreja, nós podemos ajudar orando, pedindo que haja uma interferência divina nesta nação, no comportamento, sabe, daqueles que estão cegos, sendo usados por espíritos malignos para matar, roubar e destruir. E a igreja, ela tem essas armas, mas nós precisamos fazer uso delas. E a oração, a Bíblia diz que ela é poderosa e eficaz. Então, igreja do Senhor Jesus, vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos deixar de sermos, às vezes, até egoístas. Oramos somente por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas igrejas. Não vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, os ministros do Supremo que estão aí fechando esse processo, que é um marco na nação brasileira. Mas a violência está chegando muito perto da gente. Eu já fui assaltado, já fui sequestrado, sei a dor e os traumas, sabe, que eu vivi por causa disso. Então, igreja, vamos orar, vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos jejuar e pedir que Deus use as nossas autoridades, que Deus abençoe a ação e a decisão de cada uma delas. A nossa festa chegou, a IAD Desafios está completando 9 anos e você é o nosso convidado neste sábado, domingo e segunda, sempre a partir das 19 horas. Nós estamos recebendo o conferencista internacional, o apóstolo Márcio Tibúrcio, ele que vem da cidade de Puebla, no México. Vai falar às 3 noites, um mensageiro de Deus para falar ao seu coração. Temos ainda a presença dos cantores Daniel Sou, Josilene Carvalho, Simone, Ministério Brasas Vivas no Altar, Adoradores da Serra de Vitória, uma festa tremenda, Eli Blunk e muito mais para você. Então, neste sábado, domingo e segunda, a partir das 19 horas, venha. Traga toda a família, convide os amigos, vamos celebrar ao nosso Deus. E olha, na verdade, quem vai ganhar é você vindo para a nossa festa. É uma pena, mas nós estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Ressuscita-me com Aline Barros. Jesus tem poder para ressuscitar os seus sonhos. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana, cheia de vitórias, cheia de conquistas e até o próximo programa, se Deus quiser. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.
4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos. Desafios. Oferecimento Garoto, sempre Garoto.